Olá pessoal, aqui é o Eduardo Coelho, direto do Front, passando para trazer uma notícia muito interessante do ponto de vista de quem gosta de esporte, futebol e participa da luta antirracista. Exatamente. É que as finais da primeira Copa Nacional de Futebol Quilombola, elas foram disputadas nas Laranjeiras, exatamente, no Estádio das Laranjeiras do nosso querido Fluminense, com a presença da ministra Aniele Franco. Então eu quero dar meus parabéns aqui ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, por ter criado essa oportunidade da realização das finais serem no estádio do Fluminense e também parabenizar bastante os meus queridos amigos e companheiros, o Leandro Carvalho, que é professor de História da UERJ e também ex-presidente da torcida Young Flu, que é a maior torcida organizada do Fluminense, um grande companheiro de reflexões sobre a questão do negro no Brasil e da luta antirracista, e também o Daniel Cohen, que junto com Leandro Carvalho também participou da direção do grande seriado Herdeiros de Chico Guanabara. Chico Guanabara é um torcedor emblemático do Fluminense do início do século XX. Então, a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, ela conheceu o Museu do Fluminense e participou da cerimônia de premiação do evento. E o Fluminense recebeu as finais da primeira Copa Nacional de Futebol Quilombola, que é um torneio organizado pelo Ministério da Igualdade Racial em parceria com o Ministério do Esporte, e foi realizada lá no estado do Fluminense, das Laranjeiras. Foi no domingo, dia 15 de dezembro. E o evento, que contou também, com a presença da ministra Aniele Franco, que ela pôde assistir aos confrontos e participou depois da premiação, da entrega das medalhas. Esse evento, essa Copa da Quilombola, ele foi apoiado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e pela Universidade Federal Fluminense, a UF. O campeonato reuniu 730 atletas de comunidades quilombolas de 16 estados brasileiros. E a ministra ficou muito contente, falou sobre a importância da realização do torneio e da utilização do esporte como ferramenta de transformação da vida das pessoas. É bacana que essa fala da Aniele, ela se aproxima de uma fala, de uma ideia que perseguia o doutor Arnaldo Guinle. Doutor Arnaldo Guinle, que é o patrono do Fluminense e que foi, desde o início do século XX, uma figura muito importante, não só para o Fluminense, mas para o esporte brasileiro, para a cultura. O Arnaldo Guinle, ele acreditava que o futebol ele poderia se tornar um elemento civilizatório para o Brasil, que o futebol poderia melhorar a vida das pessoas, e a história do futebol brasileiro mostrou que o Arnaldo Guinle estava correto, Então, foi muito bacana a gente ter a presença da Aniele Franco com o seu pai, Antônio Francisco da Silva, nosso querido seu Antônio, que é um grande torcedor do Fluminense. Então foi muito bonito, porque a Aniele foi recebida com o maior carinho, com o maior afeto. Ela foi presenteada com camisas do Fluminense, com livros, com produtos do clube, e ela, na maior simpatia, vestiu a camisa do Fluminense, e foi um momento de emoção para ela, para o seu Antônio, eles estarem juntos, Seu Antônio, grande torcedor do Fluminense, a Aniele, que cresceu vendo o seu Antônio chorando, sorrindo, torcendo, vibrando pelo Fluminense. Mas o mais importante é que a Aniele teve essa formação familiar, de letramento, da importância do estudo, da importância do esporte, e que o esporte, ela que é uma atleta, ela ter essa consciência, e hoje, no posto de ministra, poder realizar uma Copa fundamental para a gente ir disseminando a valorização do povo quilombola. Então, a Aniele, ela já tinha conhecimento de parte da história do Fluminense, ela visitou com o seu Antônio a sala de troféus, o museu, ela já tinha a notícia, o conhecimento da história do pó de arroz, a história verdadeira, porque
existe uma fake news, uma história mentirosa que foi propagada durante décadas com a intenção de difamar o Fluminense, como se o Fluminense fosse um clube racista. Muito pelo contrário, até porque o Alfredo Guimarães foi o primeiro jogador da história do Fluminense em 1910 a jogar pelo Fluminense, e a história do Pó de Arroz que vem em 1914 com o Carlos Alberto, que veio do América com uma leva de jogadores que vieram do América para o Fluminense e já usava Pó de Arroz como uma espécie de protetor para pós-barba, né, que era uma prática muito comum no início do século XX, homens fazerem barba e colocarem pó de arroz para proteger a pele. É claro que ali tinha um sentido homofóbico da torcida do América, que estava revoltada pelo fato do Carlos Alberto ter saído do América e ter vindo para o Fluminense. Então, muita gente não sabe disso, mas é importante que seja dito. Mas a ANL não conhecia o simbolismo e a história do Chico Guanabara, que é um grande torcedor do Fluminense do início do século e da década de 10, e que era um negro retinto, capoeirista, frequentador de Laranjeiras, e que nas discussões acaloradas muitas vezes defendia o Fluminense com seu talento, sua arte de capoeirista, e brilhantemente os meus queridos amigos e companheiros Leandro Carvalho e Daniel Cohen tiveram essa brilhante iniciativa de fazer o seriado sobre herdeiros de Chico Guanabara. Procura no YouTube que você acha. Então, o Estádio das Laranjeiras ele foi palco desse brilhante evento das finais, categoria feminina e masculina, e entre as mulheres, o Quilombo São Pedro, que é do estado do Amazonas, superou o Quilombo Serra Feia, que é da Paraíba. E pelo masculino, o Quilombo Calunga Vão do Moleque, que é de Goiás, venceu o Quilombo Graúna do Espírito Santo. Na cerimônia de premiação, as equipes receberam medalhas das mãos da ministra Aniele Franco. E quero aqui também lembrar a presença do nosso querido Ronaldo, que é do Quilombo do Campinho, lá de Paraty, que também estava presente, um grande companheiro da luta do movimento negro e do povo quilombola, e que tem todo o nosso apoio na luta antirracista. Então, parabéns para todos os envolvidos, Fluminense, diretoria, presidente Mário Bittencourt, o Leandro Carvalho, o Daniel Cohen. Foi um grande evento. E olha, já deixo a sugestão aqui, que para o ano que vem o Fluminense receba novamente as finais, participe ativamente desse evento maravilhoso que contribui muito para a luta antirracista e da justiça social. Então, é isso aí. Parabéns para todos. Se você gostou desse vídeo, do assunto, do conteúdo, curte aqui, dá tua opinião, escreve teu comentário. Esse é um assunto muito caro, muito importante para a nação brasileira. Todo mundo, sendo negro ou não, deve participar, deve dar sua contribuição para a luta antirracista. Então, escreve teu comentário, participa desse debate importante, compartilha esse vídeo com teus amigos, teus vizinhos, teus colegas de trabalho, tá? E não estando inscrito, inscreva-se no canal para dar uma força para esse nosso trabalho, tá bom? Então, uma notícia relevante, alguma pesquisa importante sobre comportamento social, político do nosso país, a gente passa aqui para trocar com vocês, dividir, compartilhar. Até lá!